E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Bom demais estar com você. Esse é o nosso programa Vida e Saúde. Hoje, falando sobre uma realidade muito interessante, comovente, emocionante, mas a gente precisa enfrentar, abordar. Amputação, mas também reabilitação. Conosco, um dos maiores especialistas do tema, o Dr. José André Carvalho, fisioterapeuta, diretor do Instituto Prótese e Órtese, né? Escritor, 5 livros sobre o assunto, está aqui hoje, recebeu nosso convite carinhosamente e brilhantemente está respondendo todas as perguntas sobre o tema que a gente precisa saber e entender. Dr. José André, o primeiro bloco foi uma visão geral, enfim. Quais são as causas? Se pudéssemos enumerar causas para que se chega aí o resultado final, uma amputação, o que o senhor poderia nos favorecer? Nós temos dados assustadores. A primeira causa de amputação, isso a nível mundial, é a neuropatia diabética. Diabetes. É a diabetes. É a número 1. O último dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma amputação a cada 30 segundos. Uma a cada 30 segundos por diabetes. Ou seja, durante o programa que tem 1h30, várias pessoas serão amputadas. Sim. E um outro dado que é tão importante quanto 80% dessas amputações podem ser evitadas com prevenção. Olha só, isso que interessa no programa de hoje. Isso é muito importante. Então, a diabetes é uma causa importante. As doenças vasculares obstrutivas ou inflamatórias. Quais são, por exemplo, doutor? A arteriosclerose obliterante, tromboangiite. Então, trombose, cigarro, essas coisas assim, doutor? Pode levar. Doenças de causas vasculares. As infecções, doenças por causa infecciosa. Doenças por trauma, e na população jovem, o que mais leva à amputação é o trauma e infelizmente, os acidentes motociclísticos. Ou seja, os motoqueiros, doutor, assim, a gente sabe que cai, de repente porque tem um trauma. Não tem proteção, Frei. Então, o membro, principalmente o membro inferior, muitas vezes ele é lesado no ato do acidente. Okay. As amputações por tumor, hoje com o desenvolvimento aí de medicamentos específicos, o diagnóstico precoce também tem diminuindo o índice de amputação em tumor, que afeta mais crianças. Malformação congênita, onde já é sabido que aquele segmento mal formado não vai ser funcional, muitas vezes essa criança é encaminhada para uma amputação logo na Isso pode ser, doutor, assim, que a pessoa, né, a gestante, infelizmente, ou usuária de algum droga entorpecente, alguma bebida, etc., vai afetar o feto, doutor? A formação do feto? São vários fatores que podem levar para uma formação, esses citados, o uso de drogas ilícitas, enfim, podem levar a uma formação do feto e culminar com uma amputação futura. Então, são muitas causas. No caso da diabetes, eu volto a falar da diabetes, a prevenção é importante. Aquele paciente que não sente o pé, a sensibilidade é protetora. Se ele não sente, ele não se protege. Se ele tem uma alteração circulatória, ele vai comprimir e vai ter uma lesão. Uma lesão é a porta de entrada para uma infecção. Então, cuidado simples com higiene, secar bem entre os dedos, cortar bem as unhas, hidratar a pele, inspecionar todo dia os pés. E acima de tudo, controlar o diabetes, doutor? Sem dúvida. Perder peso, controlar a diabetes, voltar a fazer mudar o estilo de vida, né? Física. Tudo isso colabora para que esse paciente diminua o risco de uma amputação. Né? Doutor José André, o senhor falou de diabetes. A nossa equipe preparou também um VT sobre essa realidade de um senhor que, infelizmente, passou por essa realidade, teve que amputar uma parte do pé. Vamos assistir junto, aí eu gostaria que o senhor comentasse. Vamos lá. Pois não. Seu Manuel descobriu aos 35 anos que era diabético. Iniciou o tratamento e, após algum tempo, desenvolveu o pé diabético, uma complicação do diabetes. Devido a essa complicação, precisou amputar parte dele. Teve um calo no pé, e esse calo, ele foi carregar uma mudança, e com o peso, ele infeccionou o calo. E com 12 dias, mais ou menos, eu tive que amputar o pé. Já tinha o pé diabético, né? E tive que amputar o pé. Histórias como a do seu Manuel são mais frequentes do que se imagina. Estima-se que 15% dos diabéticos desenvolverão alguma alteração nos pés. A causa mais frequente das amputações é de ordem vascular, tanto no sexo masculino quanto no feminino.
Os fatores de risco são tabagismo, diabetes e hipertensão. A amputação de membros inferiores é um grande desafio a ser superado, porque causa mudança no campo estético e autoestima. Mas apesar disso, com o seu Manuel foi diferente. Assim, no começo, assim, eu eu falei, por que aconteceu comigo? Mas depois eu me conformei. E durante 6 meses aí não podia pôr o pé no chão. Depois eu coloquei o pé no chão e minha vida voltou ao normal. Hoje, o diabetes do seu Manuel está controlado. Ele aplica insulina 5 vezes ao dia, controla a alimentação e não bebe nem fuma. Caminha com dificuldade, mas isso devido a um acidente vascular cerebral que sofreu há pouco tempo. Hoje, o cuidado com os pés é prioridade. Eu no começo, logo que eu usava o espelho, né? Que eu enxergava através do espelho. Agora é a minha esposa que faz isso daí, que olha por mim, né? Se caso tiver alguma infecção, alguma coisa errada, ela corre atrás, né? Olha aí, muito bem feita a matéria. A gente deseja sorte e saúde. Nosso amigo aí que nos ajudou também a entender, né, contando a sua própria história, a sua própria vida. E aí, doutor, a gente viu aí essa situação, né, o pé diabético, enfim, a gente vê as consequências do diabetes. Então, quando a gente fala aqui no Vídeo de Saúde, olha que eu já entrevistei 907 médicos aqui, gente. Quando a gente traz assuntos como esse, de prevenção, o controle do diabetes, controle do peso, cuidado com os carboidratos, cuidado com o açúcar em excesso, tudo isso a gente aprendeu aqui no Vídeo de Saúde. Tem essas consequências, porque pode chegar a amputação como essa aí, as situações podem até complicar, né, doutor? Sem dúvida. E tem um dado também importante. Um diabético que não toma os devidos cuidados com a prevenção, ele em 5 anos tem uma grande chance, mais de 50%, de ter uma amputação no membro contralateral. É fácil entender isso. Ele começa a sobrecarregar o lado não amputado e a doença Exato. é sistêmica. Então, novamente, o cuidado, as orientações preventivas, o uso de calçados adequados, protetização. O seu Manuel estava colocando enchimento na frente de uma sandália, o que não é muito recomendado. Então, esses pacientes realmente precisam de um cuidado mais específico. Nesse caso, doutor, seria uma botinha adaptada? Como é que é? No caso dele, tem uma amputação parcial de pé, a gente chama de amputação de Lisfranc. E o que acontece? Ele não tem mais a ponta do pé e durante a realização da marcha, ele acaba sobrecarregando aquele segmento terminal. Se tiver uma palmilha de distribuição de carga com uma lâmina de carbono que evite essa angulação, um calçado com solado em mata-borrão, que nós chamamos um solado biomecânico, tudo isso tira um ponto de pressão na extremidade do pé amputado. Isso pode evitar uma nova ulceração. Então, tem cuidados específicos para todos os níveis de amputações. Isso que eu ia perguntar. Como é que é definido, doutor, esses níveis de amputação? No caso ali, ele cortou um pedaço do pé, mas às vezes é necessário cortar o pé inteiro. Como é que vocês definem, doutor? Primeiro o poder de cicatrização daquele segmento. Eu não sou cirurgião, né? Eu faço a parte da reabilitação e eu costumo dizer que a reabilitação muitas vezes começa no centro cirúrgico. Então, a decisão do médico em escolher um nível ideal, porque a primeira amputação tem que ser a última, né? Nós já ouvimos vários casos de o paciente amputa um pedacinho do pé, depois ele amputa mais para cima, depois ele amputa a perna, depois ele amputa a coxa. Então, tem que já definir o nível para que a primeira amputação seja a última. E um dos pontos é a questão circulatória. Tem que ter aporte sanguíneo no local, o paciente tem que ter poder de cicatrização naquele nível, e aí define-se. Temos as amputações parciais de pé até as amputações ao nível da pelvis, do quadril. E cada uma com a sua particularidade em relação ao tipo de prótese, as áreas para distribuição de peso. Então é muito específico os diferentes tipos de prótese para cada nível de amputação. Existem alguns mitos. Todo amputado no início vai sentir dor, tem que esperar calejar o coto, é assim mesmo, manca porque está no início. Nada disso é verdade. Desde o primeiro momento que esse paciente for submetido a uma protetização, ele tem que ter condições de descarregar o peso naquele segmento amputado protetizado. Se algo incomoda, se algo machuca, ele vai
fugir daquela dor e jogar o peso para o lado contrário. Ou seja, você inicia um programa de protetização da forma errada. Entendi. Eu costumo fazer uma analogia com a odontologia. Não basta ter uma prótese dentária com os dentes lindos, perfeitos, brancos, se ela está mal adaptada à boca. O paciente vai ter dificuldade em falar, claro, comer e etc. A prótese para um membro inferior ou superior é a mesma coisa. Então, o soquete, que é a peça que conecta toda essa tecnologia ao corpo humano, né, essa interface homem-máquina, é a peça mais importante da prótese. Costumo dizer, se nós tivermos um bom encaixe e um complemento, um toco de madeira, isso vai permitir um paciente apoiar o peso e caminhar. Vai ter desvios da marcha, óbvio, mas ele vai conseguir caminhar. Se eu pegar uma prótese com toda a tecnologia, os joelhos biônicos, os pés com sensores, no encaixe mal adaptado, esse paciente não anda, não consegue soltar o peso. Doutor, prótese, a gente depois vai entrar também, a gente vê aí a Thaís tem uma prótese, enfim, no processo de reabilitação, o paciente ganha a prótese ou ele tem que, por conta própria, se virar e buscar a prótese, doutor? Existem dois caminhos. Ou ele vai buscar através do governo estadual, municipal, federal, através do SUS, dessas instituições. Tem caminhos para isso? Tem. Fica numa fila, aguarda o momento dele ser contemplado e aí ele vai ser protetizado e reabilitado. Na verdade, o governo ele tem uma lista de componentes, joelhos, pés, que vão compor aquela prótese oferecida. E um outro caminho é esse paciente, através de recursos próprios, ir num centro de reabilitação especializado e aí sim fazer um estudo da necessidade individual específica desse indivíduo e escolher para ele as peças mais compatíveis com o perfil funcional. E aí inicia um processo de protetização. É importante dizer o seguinte, quanto mais cedo se inicia uma reabilitação, uma protetização, mais rápido esse paciente... Adaptação, enfim, volta à vida normal, né, doutor? Porque é comum 6 meses, 1 ano numa cadeira de rodas, andando de muleta, para depois ir atrás de um programa de protetização. Hoje a gente inicia uma protetização de 6 a 8 semanas do pós-operatório. Ou seja, 1 mês e meio, 2 anos de amputação, de 1 mês e meio a 2 meses de amputação, esse paciente já pode ser protetizado. Olha só. Se não tiver nenhuma intercorrência, não teve infecção, suturou direitinho, cicatrizou, fechou. Esse paciente, 1 mês e meio, 2 meses, está caminhando. Então, quanto mais cedo inicia, melhor. E o processo adaptativo, doutor, varia também ou não? Varia com o nível de amputação. Amputações acima da articulação do joelho, onde vai fazer com que o paciente aprenda a dominar essa articulação, exige um pouquinho mais de tempo. Mas olha que interessante, com 2 dias de treinamento para um amputado abaixo do joelho, está caminhando. Está caminhando. Olha só. Um amputado acima do joelho, média de 1 semana a 10 dias, está caminhando. Então, olha só. É muito rápido. A gente renova aliado ao desejo, né, doutor, que a pessoa tem de voltar ao normal, de caminhar, Sem ter dúvida. essa independência, né? Sem dúvida. Um encaixe bem adaptado, a escolha adequada desses componentes, a prótese bem alinhada, o terapeuta ensinando os primeiros passos, a vontade dessa pessoa, desse paciente voltar a querer caminhar, é muito gratificante esse trabalho, porque você tira uma pessoa de uma situação, de uma cadeira de roda, com uma dependência de tudo e de todos, e em 1 semana ele está caminhando, entrando sorrindo, é muito gostoso. Sabe quem está acompanhando o programa, está parabenizando, é o nosso amigo Geraldo Herculano Ferreira, de Cachoeira do Campo, Minas Gerais. Obrigado, seu Geraldo, Deus abençoe o senhor, obrigado. Quem está acompanhando também é o casal seu Zico e dona Ana, lá de São José dos Campos, acompanhando o programa, junto com o Hermenegildo. Um grande abraço para todos, Deus abençoe vocês aí, sempre acompanhando, ligadinhos aqui no Vida e Saúde. Doutor, o senhor falou antes, assim, o senhor é fisioterapeuta e eu trabalho com reabilitação. Quais são as fases, doutor, se a gente pode determinar, as fases da reabilitação? Uma pergunta importante. Primeira etapa é preparar o coto de amputação. Né? O coto geralmente está volumoso, o senhor chama-se coto? O coto de amputação, não toco. O coto. O coto é o segmento residual do membro amputado. Então, preparar esse coto para poder receber a prótese.
Prepara-se com exercícios, com alongamento, com enfaixamento elástico compressivo, prepara o coto. Rápido, 15 dias, 21 dias, de 2 a 3 semanas, esse coto está preparado para receber a prótese. É onde vai ter que receber o encaixe, né, doutor? Vai fazer, aí está pronto para receber a prótese. Primeiro encaixe a gente chama de encaixe provisório. Por que provisório? Porque durante essa fase de treinamento e reabilitação, o coto de amputação, ele vai maturar, ele vai mudar forma e volume. E se o encaixe ele não muda essa forma e volume, começa a querer soltar, a movimentar, e nós precisamos acompanhar a mudança do coto de amputação, substituindo esses cartuchos provisórios. Durante esse período, o paciente já está caminhando. Quando o coto estabilizar, nós vamos partir para o cartucho definitivo. E aí, praticamente, encerra-se o programa de reabilitação. Então, a preparação do coto, essa fase intermediária com o cartucho provisório, e ajustes dos componentes, vai dando mais liberdade para o joelho, o paciente vai evoluindo no seu dia a dia. E depois a fase final, onde esse paciente está caminhando em terrenos acidentados, rampas, escadas, e voltando a realizar os objetivos que ele pontuou no início do trabalho. Dançar, fazer um esporte, voltar a dirigir, trabalhar, enfim. Ô doutor, claro, a gente está falando dos pés, enfim, que tem essa função que a gente aparentemente pode ser mais rápido e mais prático, porque é o exercício de caminhar. E quando, por exemplo, uma pessoa que trabalha assim, numa serralheria, numa metalúrgica, de repente está lá, uma máquina leva um pedaço da mão, e aí como é que fica a mão? Como é que trabalhar essa prótese assim, no caso de uma mão, doutor? No caso das amputações de membros superiores, nós temos dois caminhos muito distintos. O primeiro deles é uma prótese estética, uma prótese para complementar o segmento corporal. Tem muito paciente que quer simplesmente esconder o membro amputado e está realizando 90% das funções com uma só. Inclusive, eles trocam dominância. Eu sou destro, perco minha mão direita, eu vou aprender a fazer tudo com a esquerda, troca a dominância. E tem os pacientes que querem voltar a fazer atividade bimanual, usar as duas mãos. Neste caso, nós vamos pensar nas próteses funcionais, que podem ser as próteses mecânicas, próteses com cabos de tração que vão ter um movimento de pinça para segurar o objeto. E as próteses funcionadas por sensores, são as próteses mioelétricas, onde sensores conectados sobre a superfície da musculatura vão captar o sinal gerado pela contração do músculo, que tem um coto e o paciente consegue contrair a musculatura. Então esse eletrodo capta esse sinal e manda para um servomotor, para um motorzinho que tem na mão. E aí ele consegue, de uma forma bastante natural, controlar os movimentos. Hoje já tem mãos biônicas com 5 motores, um motor para cada dedo. Olha que interessante. E o paciente é capaz de realizar até 36 tipos diferentes de pinças. Seja para digitar, para segurar uma chave, para pegar objetos delicados. Então, a tecnologia hoje ela é uma aliada, né? De todo esse programa de reabilitação. Que maravilha, gente. Olha quantas informações. Se você conhece alguém, né, que foi amputado, quer contar um testemunho, quer assim, ajudar essa pessoa, quer perguntar em nome dela, enfim, essa pessoa fica triste, depressiva, enfim, como ajudar essa pessoa, conta pra gente, manda um e-mail pra gente, liga pra gente. Vai ser um prazer enorme contar com a presença do Dr. José André para poder ajudar essa pessoa a se superar, a buscar ajuda, a dizer que não é o fim do mundo, né, porque teve um membro amputado. Tudo isso e muito mais a gente vai falar no próximo bloco no Vida e Saúde, que é seu. E por ser seu, é claro, volta já só para você.